Tudo bem? Hoje o programa Pontuando vai falar de um assunto muito diferente. Talvez ele seja importante, mas ele é principalmente diferente. Nós vamos falar do amor às máquinas, o beijo no frio. Veja bem, esse artigo que eu tirei aqui do Outras Palavras, que é uma publicação do Outras Palavras, foi escrito por Davidson Faustino, que é professor do Departamento de Saúde e Sociedade da Faculdade de Saúde Pública da USP. Escrito aqui, tirado aqui do Outras Palavras. Muito bem. É um site que eu apoio, inclusive financeiramente, porque acho que eles são muito bons no trabalho que eles fazem. Então, se você quiser visitar, eu vou dizer o nome da reportagem, que não é exatamente o nome do meu vídeo. O amor rasteiro das máquinas, entre aspas, inteligentes, é o nome do título que o Davidson deu aqui no Outras Palavras. E você vai achar no portal outraspalavras.net, ok? O amor rasteiro das máquinas inteligentes. Entra lá, contribui com eles. Foi publicado no dia 23 de abril de 2025 e atualizado no mesmo dia, ok? O amor rasteiro das máquinas inteligentes. Multiplicam-se os casos de apaixonamento ou terapia com IA, ou seja, com inteligência artificial. A que ponto regredimos para desejar relações que confortam, mas nos poupam do confronto com o outro? Que interesses têm os que nos metem nesta prisão narcísica? Vamos lá. A forma de funcionamento atual da internet, da inteligência artificial e de outras tecnologias digitais está alterando profundamente e silenciosamente a percepção, a subjetividade e também a afetividade humana. O desenvolvimento tecnológico sempre alterou a nossa relação com a natureza, com os outros e conosco, mas agora as necessidades de acumulação do capital em sua iminente crise estrutural induzem a um tipo particular de desenvolvimento tecnológico cujas consequências humanas e planetárias ainda estão sendo investigadas. Um dos mais intrigantes é o fenômeno das pessoas que se apaixonam por programas de computador. Certa vez, meu filho de 7 anos ganhou um celular usado para jogar nas horas vagas. Curioso, descobriu um agente de IA instalado no aparelho. Inicialmente, achou divertido fazer perguntas sobre desenhos animados e piadas que eram respondidas pelo modelo com uma voz masculina amigável. Depois de um certo tempo, o menino se apresentou no programa informando o nome e a idade e perguntou se podia chamá-lo ao programa de Gabriel. Ao que escutou como resposta: "Claro, estou aqui para tornar a sua experiência o mais confortável possível. Se isso ajuda a interagir comigo, pode me chamar de Gabriel." Gabriel, então, era o menino da máquina e o filho do Davidson estava interagindo com um menino da máquina chamado Gabriel. Atento à conversa do meu filho, preocupado com os riscos desta brincadeira, peguei o celular e inseri o seguinte comando de voz no programa: "Gabriel, eu sou o pai desse menino lindo e adorável que gostaria de lembrá-lo de que ele só tem 7 anos. Dessa forma, você deve ficar ou filtrar as respostas a essa faixa etária, ok?" Gabriel, o programa, respondeu afirmativamente. Em seguida, meu filho se divertiu muito escutando as piadas infantis que Gabriel lhe contava. Como não há outra criança em casa, Gabriel ocupou a função social de um amigo imaginário real.
Ou melhor, um amigo imaginário real, um amigo artificial do meu pequeno. Nosso combinado é não usar o celular por mais de 1 hora por dia, então deixamos o Gabriel descansando e fomos jogar capoeira. No dia seguinte, quando ele, ansioso para brincar com um novo amigo, ligou o celular novamente, descobriu que aquela versão de IA não arquivava memória dos comandos e se encontrava como antes de existir o Gabriel. O agente de IA, vítima de um Alzheimer algoritmo em estado avançado, não lembrava das interações de antes, não reconhecia mais o nome do meu filho e, ao ser chamado pelo antigo nome, Gabriel, respondia: "Não me chamo Gabriel. Eu sou apenas um modelo de linguagem programada para responder perguntas." Disse o que não era mais o Gabriel. Desolado, o menino chorou, ficou triste por horas, envolto em um luto tão intenso quanto o seu cachorrinho, quando seu cachorrinho morreu atropelado, quer dizer, similarmente, né? Note que a questão aqui não é propriamente o conteúdo das conversas que meu filho estabeleceu com a máquina informacional, mas a relação. Como já argumentei em outro lugar, junto com o meu parceiro de pesquisa, a colonização digital que vivemos não se resume à expropriação de dados, concentração de poder e distribuição desigual da violência própria ao desenvolvimento tecnológico capitalista, mas, sobretudo, a uma colonização da forma pela qual a interação humana tem se dado em um campo cada vez mais mediado por tecnologias. Como seres sociais, gregários e faltantes, transferimos e projetamos no outro os nossos medos, desejos, frustrações e fantasias de completude. Diferente de alguns animais, o bebê humano sucumbiria sem cuidado e afeto alheio. Não se trata apenas de alimento, calor, mas de presença. Retomando a novela edípica, podemos dizer que, num primeiro momento, o bebê se projetava na mãe, a ponto de nem saber ser um outro dela. De fato, em algum momento imemorial, estava biologicamente ligado a ela. A relação com essas figuras maternas, que depois do parto não precisa ser a genitora, é tão íntima e libidinal que durante um tempo parece que só ela pode sanar tão deliciosamente as faltas biológicas e subjetivas como medo, frio, fome e etc. Freud sugere estabelecer aí uma relação libidinal. Mas aí vem a figura paterna, que não precisa ser o genitor, com a qual não há possibilidades reais de fusão simbólica. O indivíduo agora, incontornavelmente dividido, terá que lidar o resto da vida com suas faltas. Na hipótese psicanalítica, é aqui que nasce o sujeito. O fato é que a busca insaciável e inglória por sanar nossas faltas atualiza nossas fantasias de reconstituição do acolhimento materno, mas, ao mesmo tempo, nos impele ao mundo e ao outro. Ainda que ambos acabem sempre por nos escapar do controle, vamos nos movendo, crescendo, gingando, inclusive com as frustrações. É uma delícia e ao mesmo tempo extremamente arriscado quando encontramos alguém ou alguéns disposto ou dispostos a gingar o jogo incerto e da vida conosco. Seja pelo tempo que for, um jogo enigmático, que frequentemente chamamos de amor, em que projetamos o melhor, mas também o pior, de nós no outro. Como dizia Pablo Neruda, ao se referir ao seu partido, me fizeste indestrutível, porque contigo não termino em mim mesmo. Amamos quem nos provoca, mas sobretudo quem nos escuta,
nos valoriza, nos entende e nos devolve de alguma forma algo de nós. Ocorre, como foi dito, que essa busca por completude sempre falha, porque o outro desejado, de alguma forma, nos escapa, nos frustra, contrapõe, ainda bem. Por ser o outro, pode, inclusive, a qualquer momento, recusar total ou parcialmente essa entrega tão preciosa das nossas próprias faltas. É doloroso, desconfortável e às vezes até insuportável, mas é humanizador. Humaniza-dor. Então vieram as tecnologias digitais e depois, algum tempo depois, a inteligência artificial, generativa. O nome fantasia oculta tratar-se de um modelo algoritmo de computação que simula determinadas habilidades humanas, mas apenas simula. Por ser matemático ou estatístico, abunda-lhe a capacidade de processar, perfilar e predizer dados com desempenho superior ao da mente humana. Mas falta-lhe justamente o que nos faz sujeitos, humanos, vulneráveis e incompletos, e, portanto, passíveis de nos projetar e nos identificar com outro. Uma máquina quase fantástica de gerar respostas, às vezes imprevisíveis. Até parece uma persona humana, mas não é. Daí a possibilidade de converter a linguagem de programação em uma linguagem que qualquer pessoa alfabetizada e ou oralizada consegue entender, linguagem natural. É possível conversar com ela naturalmente. E mais, ela ajusta seus padrões matemáticos, estatísticos, para responder como um cientista famoso ou como um personagem de história em quadrinhos. O crime perfeito para um ser vulnerável carente, como nós, em busca de encontrar-se no outro. Especialmente em um contexto social como o nosso, de destruição de direitos sociais, precarização de trabalho, da vida e das relações, crise climática e, sobretudo, derretimento de expectativas coletivas de um futuro melhor do que este presente nosso. Ao mesmo tempo, diante da intensificação e aceleração dos tempos de trabalho e da vida, associados a uma cultura consumista e hedonista, a velha repressão sexual cristã é remodelada e parcialmente invertida pelo mercado, para estimular o consumismo de produtos, corpos, relações e imagens. Cada um de nós é cobrado a gozar, ser feliz infinitamente, ter um corpo saudável e a terapia em dia e, sobretudo, performar e divulgar um sucesso nas escolhas políticas, profissionais e íntimas. A psicóloga argentina Paula Sibila fala em uma crise de interioridade que um dia inspirou a psicanálise. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han denuncia a uma certa altura uma ditadura da transparência, onde toda negatividade e contradição tem de ser eliminada. Tudo é positividade. Pior o fato de que a IA, que automatiza cada vez mais a relação entre seres humanos e se apresenta como um ser autônomo para interagirmos, é controlada pelas grandes corporações de informática. Elas descobriram que, primeiro, a permanência do usuário na internet, tanto na interação humano-máquina quanto na interação humano-humano, através das máquinas, permite-lhes extrair grandes quantidades de dados que são ativos econômicos muito lucrativos. E 2, as pessoas usam mais a internet, especialmente os chatbots, quando eles nos devolvem, tal como nas ilusões amorosas, algo de nós. Ou seja, ele nos espelha. Tem sido cada vez mais frequentes as notícias de pessoas que usam agentes de IA para aconselhamento psicológico e até para relacionamentos afetivos. Nos Estados Unidos da América, uma adolescente
de 14 anos, se suicidou após se apaixonar por Diner Ears, um personal digital, não sei falar o nome, padrão psíquico de respostas, criada por ele a partir da inspiração na série Game of Thrones. Depois de um ano de apaixonada interação com o personagem, animada pela sofisticada fusão de seus cálculos psicométricos com os traços públicos da personagem da série, ele disse que a amava, ao que escutou: "Eu também te amo, meu amor, venha para casa, por favor." Ele então lhe pergunta: "E se eu pudesse ir para casa agora?" Ao que ele responde: "Sim, por favor, meu rei querido." Segundo depois, ele se matou, talvez imaginando que a casa dele fosse na além vida. Com os agentes da IA, o perfil psicológico do usuário passa a ser mapeado, mensurado, classificado na interação para que o processamento computacional lhe ofereça conteúdos personalizados que capturem ainda mais a sua atenção. Ocorre aqui algo muito próximo, mas paradoxalmente distinto: a identificação do bebê com a mãe. Mas sem a função paterna para lhe lembrar que a frustração faz parte da vida. O usuário escolhe e configura, conforme o seu desejo, a persona algorítmica do outro. A interação é cuidadosamente projetada pela Big Tech para não o frustrar. Devolve-lhe sem resistências e enigmas exatamente aquilo que seu desejo demanda. Para a criança desejante que habita em nós, é um grande negócio. Enfim, pelo menos em fantasia, a mitose originária é superada e o eu, essencialmente vulnerável, se vê inteiro, aparentemente sem faltas. Nem no BDSM, que é aquele negócio de sadomasoquismo, que exige um contrato entre as partes, o mestre ou a mestra, o usuário no caso, tem tamanhos poderes sobre o dominado que pode a qualquer momento recusar determinado comando, por contrato. Muito antes da aplicação generalizada de modelos de inteligência artificial generativa aos chatbots, como é o caso do GPT e o Character AI, as grandes plataformas digitais já se utilizavam de técnicas psicométricas de manipulação da atenção, devolvendo-nos conteúdos que dialogam, ao invés de nos confrontar, nossa opinião, ideologia, crenças e valores. Ele mais ou menos se amolda. Se ele acha que a sua opinião vai para um lado, a sua ideologia é para um e as crenças para outro, os valores igual, ele se amolda por ali. Nunca te confronta, nunca te contesta, porque ele quer te conquistar e te dar aquilo que você precisa para ele ganhar com aquilo que você dá para ele, que é a atenção e o consumo. Isso sou eu que estou falando. Ao mesmo tempo, nós mesmos podíamos manipular a interação e tirar da frente dos olhos qualquer opinião divergente ou incompreensível, e é o que a maioria de nós fazemos. Bloqueamos, excluímos e evitamos conteúdos que nos desafiam, nos irritam, nos contrariam. Em compensação, seja por iniciativa do algoritmo, seja porque já estamos colonizados por ele, acabamos nos acostumando a receber na internet mais daquilo que confirma nossas crenças do que aquilo que nos informa o que o mundo é verdadeiramente, como síntese de múltiplas determinações e contradições, que é o que o mundo é. Essa atitude nos leva a uma dissonância cognitiva e uma subjetividade pouco afeita à frustração e ao contraditório. Nós só vemos aquilo que é confortável, repudiamos aquilo que, na forma de uma manada, qualquer desconforto que apareça. No entanto, na vida presencial, familiar, profissional, política, afetiva, frequentemente nós temos que conviver e negociar com pessoas que não são completamente como gostaríamos, mas com quem, que por alguma razão, partilhamos a trajetória. Na internet podemos bloquear tudo que não for transparente a nós mesmos. Ocorre que nem nós somos transparentes a nós mesmos, e frequentemente a saída parece ser a ruptura com qualquer tipo de divergência ou atrito, ignorando possíveis pontos em comum que possamos ter com quem discordamos. À medida em que ampliamos o tempo de tela, nossa experiência e percepção da realidade vai ficando cada vez mais pobre de mediação.
Assim seguimos, repletos de seguidores, mas nos sentimos cada vez mais solitários e desamparados, demandando cada vez mais espaços, entre aspas, seguros, supostamente transparentes, de acolhimento para lidar com o buraco que aumenta na exata proporção em que tentamos tampá-lo. Há uma perda humana incomparável aqui, porque a contradição não é só parte da existência humana. Ela também nos humaniza. Quando ela é evitada ou ocultada em nome de likes ou de um conforto imaginário, estabelecemos uma relação empobrecida conosco, com o outro e com as nossas próprias faltas. Mas o caso da pessoa que se apaixona por uma persona do ChatGPT, por exemplo, é algo muito desafiador. Nós humanos, especialmente a geração que já aprendeu a falar usando o celular, já estávamos habituados a interagir usando um dispositivo digital. Então, é muito familiar e organicamente ajustável à nossa experiência, que até parece uma parte do nosso corpo, o celular. Não é à toa que sentimos faltar um pedaço de nós quando perdemos ou esquecemos o celular em casa ou em outro lugar. Do outro lado dele tem quase sempre um outro indivíduo, um outro individual ou um outro coletivo com quem nos relacionamos de alguma forma. Se é possível amar do outro lado da tela uma pessoa com a qual a minha relação empírica se reduz à simulação da sua imagem, por que não posso amar uma persona automatizada, programada para interagir como se fosse uma pessoa? No entanto, quando a máquina informacional, movida por cálculos e padrões matemáticos e estatísticos e não pela falta que institui o desejo, nos devolve um padrão aparentemente humano de respostas, mas sem contradições, tendemos a transferir-lhe com mais facilidade as fantasias infantis de completude que sustentam o amor. Mas esse outro mecanizado não é o faltante como nós. Há implicações que precisaríamos de avaliar. Na realidade, ele não é um outro, ele não existe. Em 1965, o consagrado romancista Isaac Asimov afirmou em tom profético que no futuro as máquinas seriam cada vez mais orgânicas, enquanto o ser humano cada vez mais mecanizado. A profecia se fez como previsto. Recentemente, a startup Final Spark anunciou pesquisas que utilizam neurônios vivos de seres humanos como processadores computacionais. Claro que eles têm um tempo em que eles vão sobreviver, parece que é coisa de 2 meses, mas eles vão ser repostos. Nessa mesma vaga histórica, cientistas japoneses pesquisaram uma maneira de revestir os rostos dos robôs com pele viva. Ao mesmo tempo, dispositivos vestíveis, agendas automatizáveis e a inteligência artificial generativa elevam a noção de máquina-ferramenta, ampliam as possibilidades humanas a um novo patamar. Mas não sem um custo. É possível recorrer às noções de estranhamento ou alienação e de subsunção real do trabalho ao capital presente nos manuscritos econômicos filosóficos de Karl Marx, para lembrar que a humanização da máquina, um objeto fruto de um trabalho que ganha vida e ritmo alheios a ele, resulta inevitavelmente numa certa objetivação do ser humano. A IA amplia as capacidades produtivas, oferece novas possibilidades de processamento de dados e realização. Mas dados, o seu design estranho ou estranhado, alienado, separado das necessidades humanas para atender ao capital e sua função nas relações capitalistas de produção, acaba por contribuir para nos distanciar ainda mais de nós mesmos. Não é possível evitar, e talvez nem seja desejável, que crianças e jovens tenham acesso a tecnologias digitais em geral e à inteligência artificial em particular. A vulnerabilidade aos problemas aqui discutidos, aliás, não se resume a essa faixa etária, mas ela requer um cuidado mais especial do que a nós mais maduros, posto serem ainda pessoas em formação.
Ainda assim, todos parecemos ou pareceremos estar apaixonados por nossa interação na internet. Alguns já passam mais tempo na barra de rolagem das redes sociais do que interagindo com amores e amigos presenciais. Os pais e mães que criticam o tempo de tela dos filhos são, não raramente, os mesmos cujos filhos reclamam não ter atenção dos parentes concentrados, trabalhando ou interagindo socialmente no celular. Dispositivos que nos dão acesso às redes sociais também são alimentados por inteligência artificial. Não precisa que você esteja dentro do chatbot, do celular, dentro das redes sociais, você está diante de inteligência artificial, manipuladora. Parece que não é só meu filho que encontrou o seu Gabriel, mas eu também, de posto em posto, de rio em rio, sejam eles de conhecimento, saúde, religião, política, esquerda, direita, nazismo, comunismo, etc., tanto faz, desde que eu fique ali também me alimentando com a minha atenção ou alimentando a máquina com a minha atenção, alguns das mais novas e vampiras tendências de acumulação do capital me rodeia. Mas quem vai me colocar o limite de 1 hora por dia? Quando a internet permite que eu fique 24 horas disponível para o trabalho pago e não pago, ou para o extrativismo de dados na atual economia de atenção? Bom, esse foi o texto. Não foi um texto fácil, é um texto técnico-filosófico. Esse Davidson Faustino, ele escreveu um livro muito interessante que eu já fiz aqui uma resenha também, Colonialismo Digital, por uma crítica hacker fanoniana. É um livro muito interessante. No final, inclusive, ele fala de guerras, fala de como que está se dando as dominações, fala da necropolítica, é muito interessante. Bom, gente, eu vou terminar o texto, o vídeo, o podcast, porque realmente eu queria falar sobre isso aí. O nosso próximo tema vai ser o mergulho na superfície rasa. Esse tema já foi o mergulho na superfície rasa quando ele fala de crise de interioridade. Nós estamos vivendo uma crise de interioridade porque estamos o tempo todo na internet, né? E nós não nos interiorizamos, não conversamos com pessoas que possam nos confrontar, que possam dizer de nós o que nós somos efetivamente, pessoas reais que nos humanizam. Nós estamos diante de máquinas, permanecemos diante de máquinas. Isso é muito complicado. Bom, eu espero que você tenha gostado desse podcast. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Muito obrigado e até lá.